Amém, querido? Isaías 30, 21, diz assim: e seus ouvidos o ouvirão, uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar, quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Amém? Você pode olhar para mim. Querido, quando a nossa audição está comprometida, eu quero que todo mundo olhe para mim. Levanta a cabeça, agora você não olha mais para a sua Bíblia, não. Quando a nossa audição está comprometida, preste atenção, o nosso caminhar também estará comprometido. Quando a sua capacidade de ouvir a Deus está prejudicada, o seu caminhar também será prejudicado. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite que aconteceu comigo nessa semana. Na sexta-feira agora eu tive um dia bem atípico. Sexta-feira eu fiquei bem ruim, o dia inteiro. Acho que eu fui tomado por um sintoma de labirintite. E pensa num negócio ruim, quem já teve isso? Irmão do céu, o trem do inferno. E eu fiquei o dia inteiro de cama. Minha esposa saiu para trabalhar. Eu acordei, na hora que eu virei para o outro lado, parece que o mundo desapareceu. Tentei levantar para ir ao banheiro, irmão, se eu não deito na cama de novo, eu caía no chão. Instantaneamente aquele sintoma de náuseas, de ânsia de vômito veio. Irmão, fiquei o dia inteirinho de cama. Fui sair no final do dia, já anoitecendo. E mais ou menos no final do dia eu fui pesquisar, porque eu não sou de ter essas coisas. Eu de vez em quando senti uma tonturinha aqui, outra ali, mas nada do tipo. E no fim do dia eu fui pesquisar o que é esse tal de labirintite. Fui ver as causas, os sintomas, os tratamentos. E enquanto eu pesquisava a respeito disso, o Senhor começou a falar comigo. E eu encontrei por trás desse sintoma verdades espirituais que nos cabem. Escute, olha para mim. Eu encontrei por trás dessa tal de labirintite sintomas espirituais que também nos atingem. Irmão, se você quer chegar no lugar que Deus tem, você não pode se dar ao luxo de deixar de ouvir a Deus. Aí eu estou lá pesquisando o que é esse tal de labirintite. A labirintite é algo que ataca uma parte do nosso sistema auditivo chamado labirinto. E o labirinto, ele é responsável basicamente por duas coisas. Uma parte dele, audição e orientação. E quando o labirinto, essa parte mais interna, escute, do seu ouvido é afetada, a sua audição e a sua orientação é prejudicada. O que pode causar, o que pode afetar o labirinto? Aqui eu não sou médico, tá? Eu estou falando daquilo que eu li num site médico. Mas quando o seu labirinto é afetado, e o que pode afetá-lo é um vírus, por exemplo. Ele causa uma inflamação no labirinto, e uma vez que o labirinto está inflamado, você está suscetível a sintomas. Aí um dos sintomas é o mundo ao seu redor rodar.
Irmão, é ruim. Eu nunca gostei de rodar na minha vida. Até quando eu era pequeno, quando eu dava 2 rodadas, eu já ficava tonto. Eu fico impressionado quando o Fábio fica assim, ó. Não vou nem repetir, porque senão eu acho que eu desmaio aqui em cima. Mas quando essa parte, ela está inflamada e ela é afetada, as coisas ao seu redor, elas perdem a sincronia. E você entra num estado de desorientação. Aí sabe o que acontece? Por que você fica tonto? É porque o seu cérebro, ele recebe, escute, ele recebe a informação de que você está em movimento, quando na verdade você está parado. O labirinto, ele é responsável por manter você ordenado. Por exemplo, se a minha audição ela estiver desconectada com a minha visão e o meu cérebro, eu vou andar desordenado. E quando o labirinto ele é afetado, ele desregula aquilo que você está ouvindo com o seu cérebro. Então é como se houvesse uma desconexão, é como se houvesse um atraso, ou o seu cérebro estivesse recebendo uma informação que não condiz com a verdade. Então, por que tudo roda na sua mente, você fica tonto? É porque o seu cérebro está recebendo a informação de que você está se movimentando, mas na verdade você não está se movimentando, você está parado. Irmão, que negócio ruim. O que isso se aplica para nós? Quando a sua capacidade espiritual de ouvir a Deus está afetada, você se torna alguém desorientado. Quando a sua audição espiritual foi inflamada, foi contaminada, foi tocada por algum tipo de vírus espiritual, e aí podem ser vários, e a sua audição está lesada, todo o seu caminhar será prejudicado. Quando você para de ouvir a Deus, querido, isso é uma realidade de todo cristão. Em algum momento da vida a gente deixa de ouvir a Deus por mais tempo. E alguns caem no engano de achar que estão avançando, e na verdade eles não estão avançando, eles estão parados. Quando você tem um problema espiritual de ouvir a Deus, nunca ache que você está avançando, porque, irmão, avançar significa, primeiramente, ouvir a Deus. Quando você deixa de ouvir a Deus, você nunca avança. Progredir espiritualmente está ligado com a sua capacidade de ouvir a Deus. Então, se tem uma coisa pela qual você deve ter cuidado, é com sua audição espiritual, é com a sua capacidade de ouvir o Senhor. Porque se ela for prejudicada, irmão, eu vou te dizer, você não chega no seu propósito. Porque o que introduz você no propósito é o quanto você ouve de Deus e anda naquilo que Ele te disse. Por que você acha que nós vamos chegar diante do Senhor e vamos ouvir dele, servo bom e fiel? Quando ele for falar para mim e para você, servo bom e fiel, esse servo bom e fiel estará ligado a cada palavra que ele falou conosco, que nós ouvimos da parte dele. Agora, se você não ouve, como que você vai estar diante do Senhor? E como você prestará contas a Deus se a sua capacidade de ouvir aquilo que Ele tem para falar com você está lesada, está prejudicada? Agora, querido, o primeiro ponto, o nosso
a nossa capacidade de ouvir, agora eu estou falando naturalmente, não estou falando espiritualmente, esse labirinto que é responsável pela nossa audição, preste atenção, ela está localizada num ponto mais interno, numa estrutura delicada do nosso sistema auditivo. A primeira coisa que você tem que prestar atenção, a parte mais importante da sua vida espiritual está ligada à sua audição. Nós vamos voltar lá para Gênesis e eu vou mostrar para você qual foi uma das primeiras partes de Adão e Eva, principalmente de Eva, que foi afetada, que foi a sua audição. Você precisa entender, querido, nessa noite, que uma das partes mais importantes da sua vida espiritual está ligada com a sua audição. É por isso que se você não se apronta, querido, para ouvir a Deus, você vai ouvir outras coisas. E essas outras coisas podem ser algum tipo de vírus que vai ensurdecer você para ouvir a voz do Senhor. E ouvir a Deus, querido, é algo tão importante que Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pelo quê? E ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 3, verso 7 e Hebreus 4, 7 diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Jesus disse em Lucas 11, 28 assim: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Apocalipse 1, 3 diz assim: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Eu citei aqui alguns versículos que falam da importância de ouvir. Então, querido, você tem que levar em consideração que se tem uma coisa pela qual você tem que batalhar por sua vida espiritual é manter-se ouvindo a voz de Deus. Você batalha para muitas coisas, para chegar em muitos lugares, para conquistar muitas coisas, mas você não se preocupa tanto assim com a sua capacidade de ouvir Deus. Às vezes você quer ouvir tantos homens, sabe, tantas as notícias, às vezes você quer ouvir não sei quem, mas você não se esforça para ouvir realmente quem você precisa ouvir, que é Deus, que vai manter todo o restante do seu ser saudável. Querido, ouvir Deus vai manter você saudável. Repita isso comigo: ouvir Deus me manterá saudável. Agora diga-se saudável no corpo, na alma e no espírito. Amém? Então, querido, eu entendo que a audição comprometida também significa um caminhar comprometido. Parou de ouvir Deus? Você vai parar de andar em Deus. Não adianta. Parou de ouvir o que sai da boca dele, porque não foi ele que disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, parou de ouvir Deus, parou de ter provisão. Parou de ouvir Deus, parou de ter alimento. Se você não tem alimento, logo você perde o quê? A energia, a força, a disposição, o vigor. Você perde o crescimento, porque alimento não só te dá força, alimento cresce você. Então, quando você deixa com que a sua audição espiritual seja afetada, você perde muitas coisas. Não só a força, mas você perde de amadurecer. Você perde de crescer. Então você tem que aprender, querido, a lutar por essa parte em você que te mantém conectado com o Senhor. Aqui o verso que nós lemos diz assim: e vocês ouvirão uma voz. Vocês o quê? Ouvirão
uma voz atrás de vocês, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Querido, essa voz, ela não está mais atrás de você. Essa voz agora está dentro de você. Amém. Agora, se você não aprender a ouvir a essa voz dentro de você, você sempre estará perdido no caminho da esquerda ou no caminho da direita. Porque o Senhor sabe, querido, que você vai ou para a esquerda ou para a direita. O segredo, querido, é que se você for para um lado ou para o outro lado, o segredo é com que essa voz continue instruindo você por dentro. Você vai se perder muitas vezes na sua jornada, meu irmão. A questão é, se você vai ouvir essa voz no seu interior te dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então você tem que se esforçar, querido, não é para alcançar coisas, você tem que se esforçar para não perder a voz de Deus. Quem aqui já fez limpeza de ouvido? Eu nunca fiz, mas diz que o trem é ruim, dá uma pressão, né? Deus está precisando lavar os nossos ouvidos espirituais de tanta besteira que a gente ouviu. Deus está precisando lavar a nossa audição espiritual de tanta contaminação que nós recebemos, de infecções que nós recebemos, de tantas mentiras que estão nos desorientando. Então, querido, essa parte do nosso ouvido chamado labirinto, ele controla a audição e o equilíbrio. Controla a audição e o equilíbrio. Foi por isso que quando eu tentei sair da cama, que eu coloquei o pé no chão, irmão, parece que eu perdi o equilíbrio, literalmente. É Deus quem te dá equilíbrio, meu irmão, para você andar. Olha, meu irmão, Deus não quer você andando de qualquer jeito na terra, como um bêbado cambaleando. A Bíblia diz assim, que Deus fortaleceria os joelhos trôpegos. Deus não te quer cambaleando, Deus te quer firme, irmão, andando com os pés firmes, com os joelhos firmes, equilibrado, irmão. Amém? Então eu quero te perguntar uma coisa: o que afetou a sua capacidade espiritual de ouvir, irmão? Qual vírus pegou você? O que está te impedindo de ouvir a Deus? Se questione, se pergunte: o que você ouviu que parecia Deus, mas que deixou você parado? Porque, irmão, se você olhar para alguma área da sua vida, você está parado. Alguns estão parados em praticamente todas. Agora, cabe a você identificar o que foi que bloqueou a sua audição em Deus. Qual vírus pegou você? Vou contar algo pessoal. Tá? É algo pessoal. Eu sei que você tem coisas pessoais para contar, mas eu vou contar algo pessoal. Eu já disse isso aqui algumas vezes, eu vou repetir. Houve um período na minha vida, isso deve ter mais ou menos uns 4, 5 anos. Mais ou menos uns 4, 5 anos. Um período em que eu fiquei talvez não, eu fiquei meses. Eu não sei dizer se eu fiquei 1 ano, mas eu sei que eu fiquei muito tempo sem pegar nisso aqui, ó. Muito tempo, sem ler a palavra. E eu subia aqui e pregava. Pregava, irmão. Sabe por que eu pregava? Porque eu já tinha muita informação dentro de mim, muito conteúdo dentro de mim. Irmão, se eu nunca mais ler isso aqui, o pastor David Robson, ele fala, se ele nunca mais pegasse na Bíblia dele, para o resto da vida ele teria o que pregar. Se eu nunca mais pegasse isso aqui para ler, eu teria que pregar o resto da vida. Porque eu já absorvi muita informação da palavra. E a palavra, ela sempre se renova no nosso interior. Mas eu não estou falando isso para você não ler a sua Bíblia, porque é uma vergonha. Para mim, é uma vergonha
Eu dou risada, mas eu fico envergonhado. Mas enfim, eu fiquei meses sem pegar na Bíblia. Você não tem noção, irmão, mesmo que eu pregava aqui, mesmo que eu pregasse aqui, o quanto eu me sentia desorientado, sem destino, sem rumo, sem nada. Sabe por quê? Porque a minha conexão com Ele, que se dá através da palavra, o meu ouvir diretamente da boca do Senhor, foi bloqueado. Agora eu te pergunto, quanto tempo tem que você não ouve algo direto da boca de Deus? Porque vir aqui, sentar o bumbumzinho aí nessa cadeirinha e ouvir alguém falar da parte do Senhor é muito fácil. Te empolga, te dá ânimo. Mas o que leva você até o final da sua jornada, até o cumprimento da sua jornada, está além daquilo que sai da minha boca. Meu irmão, o sucesso da sua jornada está em nunca parar de ouvir a Deus. Porque Paulo, ele, em certo momento da vida dele, ele falou assim: todo mundo me abandonou. Só Lucas, o médico amado, está comigo. Só que aí, sabe o que ele fala no final da vida dele? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sabe por que ele pôde dizer isso? Porque ainda que os homens não falassem mais da parte de Deus na vida dele, ainda assim ele não deixou de ouvir a Deus até o fim. Então o segredo para o cumprimento da nossa carreira, ainda que Deus nunca mais use ninguém para falar com você, e Ele vai usar, só estou usando isso para você entender, ainda que Deus nunca mais use ninguém para falar com você, a voz dele é suficiente para te levar a cumprir a sua carreira. Mas ele vai levar pessoas para falar com você. Deus não vai tornar você independente. Ou dependente, né? Independente. Que não precisa de ouvir nada de ninguém. Mas Deus quer ter um livre acesso direto com você, irmão. Um mistério direto com você. Sabe, irmão, não para de se contentar com coisas que você ouve daqui, com revelações que você ouve, com mistérios que você ouve daqui. Deus quer ter o mistério dele particular com você. Você é chamado para ter um mistério particular com o Senhor. Sabe, um segredo só seu e dele. A Bíblia fala, querido, lá em Apocalipse, que nós vamos receber uma pedrinha. Aquele que for fiel até o fim vai receber uma pedrinha, e nessa pedrinha tem um nome, no qual só aquele que recebe sabe o que significa. Tem segredos que Deus quer compartilhar só com você, e você nunca vai compartilhar com ninguém, porque é só entre Ele e você. Mas, querido, para que Ele conte segredos, você precisa ouvi-lo. Se você está com um problema na sua capacidade auditiva, espiritual, Deus pode tentar falar, mas como é que você vai ouvir? Deus tem que desbloquear esse canal. E já eu vou te mostrar o que Deus vai fazer para desbloquear esse canal, amém? Então, querido, priorizar o seu sistema auditivo e espiritual é um dos maiores cuidados que você pode ter. Irmão, Deus tem um destino para cada um daqueles que tem um propósito. Quem tem propósito aqui? Deus tem um destino para você. Só que, querido, o destino só é alcançado para aqueles que o ouvem. Jesus falou assim: alguns vão chegar na presença dele, vão dizer: Senhor, em seu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, não sei o que, não sei o que, não sei o que e não sei o que. Jesus vai virar para eles e vai dizer o que? Apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Por que Jesus vai dizer isso?
Irmão, você sabia que até alguém que não nasceu de novo, mas que deixa eu achar a expressão certa. Sabe aquelas pessoas que se identificam com o evangélico, com o cristianismo, se identificam com Deus, mas não nasceram de novo? Elas até acreditam em Jesus. Eu acredito que Jesus existe. Irmão, até ímpio, se usar o nome de Jesus com fé, ele expulsa demônio. Jesus vai virar para uma qualidade de pessoas e vai falar: olha, aparte-se de mim porque eu não conheço você. Mas Senhor, claro que aqui Jesus não está falando para esse tipo de pessoa ímpia. Porque expulsar demônios, curar enfermos, para que alguém cure enfermo, aquela pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Jesus vai virar para aquele povo e vai falar assim: eu não conheço vocês. Por quê? Porque para o Senhor, mais importante é você ouvir e obedecer o que Ele está falando. Eu não vos conheço. Por que eu não vos conheço? Porque vocês não andaram nas minhas palavras. Querido, você tem um lugar para chegar em Deus. Mas se você não começar a levar mais a sério, ouvir Deus, você vai ficar igualzinho o povo de Israel, lá no deserto, que ficou 40 anos amassando barro e não entrou na terra da promessa. Você sabia que o problema daquele povo foi não ouvir? Você sabia que o problema de Israel, Deus relata 2 problemas porque o povo de Israel não entrou na terra prometida: desobediência e incredulidade. Sabe por que existe incredulidade? Porque existem pessoas que não ouvem. A fé vem por onde? Deus várias vezes falou para aquele povo assim: porque vocês se negaram em me ouvir. Eles amassaram barro 40 anos no deserto e não entraram na promessa, porque não ouviram Deus. Você quer ficar 40 anos? Você quer morrer sem entrar na promessa de Deus? Eles não ouviram e não puderam cumprir o propósito que Deus tinha para eles. O Senhor várias vezes disse, quando Ele fala aqui em Hebreus, capítulo 3, verso 7, Hebreus 4, 7, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais. Quando Ele fala esse versículo, sabe do que Ele está se lembrando? Do seu povo, de Israel, lá no deserto. Ele disse assim: olha, não seja como aquela geração que ouviu a minha palavra, mas não me obedeceu. Em Zacarias 7, preste atenção aqui, o Senhor disse assim, a partir do verso 11, o Senhor diz ao povo de Israel: seus antepassados não quiseram ouvir esta mensagem, em rebeldia, deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar. Tanto de gente que não faz isso, irmão, quando ouve a palavra do Senhor, tampa os ouvidos para não escutar. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir as instruções nem as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhes enviou por seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles, porque não quiseram ouvir quando eu chamei, não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que Israel se tornou incapaz de crer? Porque se tornou incapaz de ouvir. Israel se tornou incapaz de crer porque se tornou incapaz de ouvir. Sempre que você se torna incapaz de ouvir, você se torna incapaz de crer.
Por isso, querido, nunca feche os seus ouvidos para a palavra do Senhor. Amém? Certa vez, querido, Deus quis se manifestar ao povo no deserto. Ouça isso. Certa vez Deus quis aparecer para o povo e falar diretamente com o povo. Sabe o que o povo virou e disse? Falou para Moisés assim: Moisés, não fala Deus conosco não, fala você com a gente. Deus não precisa falar com a gente não. Irmão, essa realidade parece que ela é mais comum do que você possa imaginar na igreja. A maioria de nós deseja com que um homem fale conosco no lugar do Senhor. E eis aqui o motivo que esse povo não pôde crer. Porque quando Deus quis falar com eles, diretamente com eles, sabe o que eles fizeram? Eles colocaram um homem no lugar de Deus. Irmão, Moisés era um cara de Deus, fiel a Deus, mas Moisés não era substituto de Deus. Ele podia falar pelo Senhor, mas ele não era o Senhor. Ah, pastor, mas Deus disse assim que Moisés seria como Deus e Arão seria como profeta. Tá, então você está querendo me dizer que Deus mandou o povo adorar Moisés? Não. Deus não substituiu ele por Moisés. Moisés era um cara abençoado, mas o povo errou quando eles escolheram ficar em ouvir apenas a voz de um homem e não a voz de Deus. Uma coisa, querido, é você ouvir Deus através daqueles a quem Ele envia. Outra coisa é Deus vir pessoalmente e falar face a face com você. Olha, com o povo Deus falava através de Moisés, mas com Moisés Deus falava face a face. Hoje nós somos uma mistura dos dois. Hoje nós somos uma mistura do povo e uma mistura de Moisés. Por quê? Porque Deus usa pessoas para falar conosco, mas Deus fala face a face conosco também. Então nada pode substituir a voz de Deus pessoal para você. Nada. E às vezes, querido, escute, a sua capacidade de ouvir a Deus, ela se instalou aí porque você ouviu quem você não deveria. Às vezes você ouviu algo de alguém que não deveria, inflamou o seu canal auditivo e espiritual e está impedindo você de ouvir o Senhor. Olha lá, vamos para os mistérios. Qual foi o primeiro ato de Deus na criação? Qual foi? Vamos voltar para Gênesis, para a gente poder encerrar. Qual foi o primeiro ato de Deus na criação, irmão? Vocês não lêem Bíblia não? O que está escrito lá? O que Deus fez? E disse Deus. Deus usou o que para falar? A boca. Agora eu te pergunto, se o primeiro ato de Deus foi falar, foi usar a boca, foi liberar a palavra, qual foi o primeiro ato da criação? Ouvir. É verdade. O primeiro ato da criação foi ouvir. Ouvir o quê? O que saía da boca de Deus. Então veja, a coisa mais importante que você tem na sua vida espiritual é ouvir a Deus. Porque a primeira coisa que a criação pôde fazer para com o Senhor foi ouvir a palavra que saía da boca de Deus. Quando Satanás enganou a Eva, o que ele fez? Ele usou E o que Eva deu para ele? O ouvido. Aí, bum, caímos todo mundo junto. Quando a sua capacidade de ouvir a Deus é afetada pelo diabo, você cai. Mas quando você consegue ouvir a Deus pessoalmente, você se levanta. O homem caiu porque deu ouvidos à serpente, mas quando o homem dá ouvidos ao Espírito Santo, ele é restaurado, ele é levantado. Você precisa se levantar para voltar a andar, irmão. Nós precisamos nos levantar em várias áreas da nossa vida para voltarmos a andar. Mas nós precisamos ouvir a voz que sai da boca de Deus.
Satanás introduziu um vírus em Eva que desorientou ela. Estava lá Eva toda desorientada, porque ela já não sabia mais o que fazer. Deus falou para o homem, não coma. Essa era a palavra principal, era a palavra primordial. Aí veio o diabo e consegue inflamar aquilo que ela ouviu. Ela ficou desorientada, peraí. Deus disse uma coisa, eu estou ouvindo outra coisa. Ela perdeu a orientação. Deus quer orientar você de novo, irmão. Deus quer reordenar as coisas na sua vida. Amém, querido? Então tudo o que o diabo quer é manter você desorientado. Para isso ele afetará a sua capacidade de ouvir a Deus, porque assim você não chega onde é preciso. Irmão, o diabo ganha quando nós deixamos de ouvir a Deus. E para ele manter você perdido é vantajoso, porque quando você está perdido, ele sabe, você não vai chegar no lugar que precisa. Agora olhe para você, seja sincero, irmão. Seja sincero, olhe para você. Você está indo para o lugar que precisa? Você está alcançando os lugares que precisa? Você está chegando nos lugares que precisa? Eu sei te responder se você está ou não. É simples, se você está ouvindo a Deus ou não. É verdade. A questão agora é, como resolver a minha labirintite espiritual? Como que eu resolvo? Porque, querido, os médicos dizem que para resolver a labirintite, quando ela é crônica, o que é um problema crônico? É um problema permanente e frequente. Quando é um problema crônico, você tem que tomar medicamentos e você tem que procurar um especialista, um otorrino. Sabe o que é um otorrino? É aquele cara que fica assim. Esse é um cara que está rindo. Quando é um problema crônico, preste atenção, nós já vamos ceiá-lo. Você procura um otorrino, você se submete a medicamentos para melhorar aquilo, mas aquilo não desaparece, porque é crônico. Agora, quando é um sintoma, que foi o meu caso, que é algo momentâneo, eles aconselham que você faça algo. Você não precisa nem tomar remédio, nada. Preste atenção, olha o que eles aconselham e olha o quanto isso tem um significado espiritual para nós. Sabe o que eles aconselham? Vá para um lugar escuro, deite naquele lugar, que aquele lugar seja um lugar onde não tenha luz, um lugar silencioso, fica deitadinho ali, quietinho. Faça o que, irmão? Fica o quê? Deitadinho, quietinho. Que em questão de horas, aquilo vai passar. Eu fiquei o dia inteiro deitado ali, mal podia mexer na cama, virava para um lado, de vez em quando cansava um pouco, virava para o outro. Fiquei quietinho. Foi chegando no final do dia, passou. O que isso significa para nós? Porque, querido, a labirintite espiritual não é algo crônico nas nossas vidas, não é algo permanente. Se a sua incapacidade de ouvir a Deus é algo permanente, eu te convido a receber Jesus na sua vida, porque você não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não consegue ouvir a Deus. Agora, quem nasceu de novo e é incapaz de ouvir o Senhor a todo tempo, tem algum problema com ele, seríssimo. Mas essa labirintite espiritual não é algo crônico nas nossas vidas, é algo momentâneo. É um sintoma, é algo que a gente tem de momento. Tem momentos que você está ouvindo muito a Deus, tem momentos que parece que você não ouve nada. O que você faz? Sabe o que você faz? Você vai procurar um lugar bem quietinho, um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar de paz, de tranquilidade, longe da presença de todo mundo. Você vai deitar lá e você vai ficar bem quietinho. E ao contrário daquele sintoma desaparecer aos poucos, sabe o que vai acontecer quando você ficar bem quietinho? O Espírito Santo vai começar a falar com você. Amém. Irmão, quando você aquieta a sua alma, o salmista Davi disse assim: aquieta, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim?
Fica quietinho, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Às vezes, querido, o seu problema de ouvir a Deus é porque você está ouvindo muitas outras coisas que não é Deus. E talvez um dos segredos é você não é se isolar de pessoas, mas é você se isolar daquilo que não sai da boca de Deus e você parar num lugar onde você começa a ouvir a voz de Deus. Fica quietinho ali, querido. Sabe, naquele lugar de descanso. Vou te apresentar um lugar de descanso. O Senhor nos apresentou esse lugar de descanso em Isaías, capítulo 28, a partir do verso 11. Ele disse assim para nós, que há um lugar de repouso, há um lugar de refrigério e de descanso. Sabe como você acessa esse lugar? Quando você deixa o Espírito Santo falar por você em outras línguas. Querido, é o falar do Espírito Santo que põe você num lugar de descanso. Se você não está conseguindo mais ouvir a Deus, vá para esse lugar, aonde você encontra descanso. Deixa o Espírito Santo falar as palavras de Deus. Porque, irmão, quando você fala no Espírito Santo, o que é falar no Espírito Santo? É falar em outras línguas. Quando você fala em outras línguas, você fala as palavras de Deus. É verdade. Sabe o que acontece quando você fala as palavras de Deus? Você ouve o que Deus está falando. Olha só a obra do Espírito Santo, ele não só fala as palavras de Deus através de você, mas as palavras que ele falou, falam com você. E você volta a ouvir Deus novamente. Sabe o que vai curar a sua capacidade de ouvir a Deus novamente? É o Espírito Santo. É você deixar ele falar através de você. Torne a ouvir o Senhor novamente, irmão. Porque o sucesso da sua jornada, a garantia da nossa jornada, está em ouvir a Deus até o fim. Amém, querido? Porque é ruim, irmão. Como é ruim você estar desorientado nas coisas. Você não saber para onde você vai. Sabe, às vezes você pisar no chão e parece que o mundo desapareceu. Não, irmão. Quem tem a voz de Deus sempre tem um chão sobre os seus pés. Se o chão sobre os seus pés estão faltando, cuidado, você pode ter perdido a voz de Deus. Ou você não está mais ouvindo o Senhor falar com você. Amém? Hoje de manhã, o celular da minha esposa amada, que eu amo, está lá atrás. Eu amo falar minha esposa. O celular dela despertou 7 horas da manhã. Todo dia desperta 7 horas da manhã, a gente acordou e não dormiu mais. Quando foi por volta de umas 8, era 8h05, 8h10 da manhã, eu deitei a cabeça no ombro dela assim. Te amo, tá, meu bem? Morra de inveja. Irmão, sem brincadeira, eu deitei a cabeça no ombro dela e fechei meus olhos. Eu não estava com sono e eu não ia dormir. Eu só deitei assim. Irmão, eu tive uma visão. E eu fiquei quietinho, eu tive literalmente uma visão mesmo. Eu fiquei quietinho. Aí assim que a visão terminou, eu falei para ela, amor, tive uma visão. Repreende isso aí, amor. Eu falei assim para ela, amor, eu tive uma visão de Deus. Aí eu comecei a contar para ela o que eu tinha visto. Não vou contar para você não, morra de curiosidade. Porque na visão estávamos eu e ela. Então não interessa para você. Mas querido, veja, por que eu estou te contando isso? Porque eu tive uma visão. Deus poderia ter falado comigo ao invés de me mostrar algo.
O importante não é se Deus mostrou, se Deus falou. O importante é com que Deus esteja constantemente ministrando algo dentro de você. Porque o que eu disse para ela, essa visão diz respeito a algo que nós vamos encontrar no nosso caminhar. Então o que é que assegura o sucesso da sua caminhada? É ver, é ouvir, Deus sempre está orientando e falando com você. Deus veio para mim nessa manhã e me deu uma visão, me mostrou algo que eu ia encontrar no meio do meu caminho, que nós íamos encontrar no meio do nosso caminho. Agora, se Deus não me mostra ou se Deus não fala, talvez eu passe por aquilo sem perceber, sem cumprir aquilo que Deus gostaria que eu cumprisse. Isso se aplica para você. Então, meu irmão, deixa Deus desbloquear a parte em você que Ele quer que tenha contato com Ele, seja seus olhos, sejam os seus ouvidos. Amém? Você recebe essa palavra? Então você vai ficar quietinho, você vai aprender a ficar quietinho com o Espírito Santo, falando em outras línguas. E as palavras que Ele fala através de você, essas mesmas palavras se tornarão a voz de Deus, que liberarão em você a capacidade para andar naquilo que Deus deseja. Amém? Vamos cear nessa noite? Fica de pé no seu lugar.